Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro, um podcast de mistério que é dividido em 3 partes, cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, espíritos e paranormalidades com a Bruna, ETs e teoria da conspiração com a Lê. Toda semana tem episódio novo, comandado por uma de nós, e hoje quem tá no comando sou eu, a Lê. Se você não quer perder nenhum, segue a gente no Spotify, avalia 5 estrelinhas e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos episódios. E não esquece de ir lá no nosso Insta, @casona-de-vidro, e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começamos mais um episódio. Ai, gente, eu adorei voltar. Eu também adorei voltar. Eu tô na empolgação pra saber o que a Lê vai trazer pra gente. Hoje é o episódio dela. Hoje é extraterrestres. Hoje é o Fofocas. O Fofoca! Eu adorei direto. Não criei isso, é dos meninos do podcast O Contato. Eles que têm os episódios do Fofocas, roubei deles. Ah, legal. Fofocas, mais ou menos. Nossa, achei muito legal. Retrospectiva. O Fofocas, Eles maravilha. são gênios. Gente, UFO adorei. de UFO, né? UFO. Pra quem não entendeu. Ufologia. Às vezes as pessoas não UFO é... Ufologia. Quem chegou agora... Vai, Andressa. Não, solta Undefined Flying Objects. Isso, se você não entendeu, nem eu. Vai, Bruna. Antes da gente falar do episódio da Lê, vamos falar do nosso patrocinador oficial. Vamos. A gente tá aqui com a Mineral Pro Water. É uma água com proteína. Só isso. Água com proteína, 10 gramas de proteína, 35 calorias, gente. Então, assim, você tá aí no seu dia a dia, precisa ingerir sua quantidade de proteína diária, toma água com proteína. Zero lactose, zero açúcar, água E e vai proteína. tomar água de qualquer jeito, não vai? Então toma água com proteína. Experimentem, vocês vão gostar. Muito bom. Vambora, Lê. O que você tem Vambora. pra gente hoje? Eu tô muito animada, faz muito tempo que eu não apresento. Faz muito tempo que eu não apresento, faz muito tempo que eu não faço nada. Tá nervosa? Tô nervosinha, minha mão tá melada igual um tormento. Uma aguinha. Nossa, que é isso? Eu tô nervosa. Mas, sabe o que? Assim, eu vou trazer esse ano, essa nova temporada, vou trazer umas coisas muito fora da caixinha. A gente vai sair um pouquinho da ufologia, ainda dentro dessa temática, mas a gente ainda numas coisas meio malucas, mas sai um pouco da ufologia arroz com feijão para umas coisas meio loucas. Mas eu achei que não dava pra gente chegar sem a gente inteirar vocês do que aconteceu nos últimos 2 anos aí no mundo das ufologias, das teorias malucas. Tem muita coisa que aconteceu. Tem muita coisa que a gente vai acabar tocando no assunto aqui e ali. Então, tem algumas coisas que eu trouxe aqui, umas notícias pra gente ir acompanhando. É uma retrospectiva. É uma retrospectiva. Ah, olha só. Retrospectiva ufológica. As principais notícias no mundo da ufologia e teorias conspiratórias. Maravilha! Arrasou. Então, vamos começar. Então, a gente começa... O que eu trouxe? Nosso último episódio a gente fez em fevereiro de 2024. Então, até fevereiro de 2024, até que vocês estavam meio orientadas. Tá. Então, eu trouxe de março pra frente. A época que vocês deixaram de escutar e eu entendendo na cabeça de vocês sobre as notícias ufológicas. A primeira notícia que eu trouxe... Eu vou trazer porque eu vou trazer, mas a gente já vai entender como é que funciona. Do Escritório de Resolução das Anomalias de Todos os Domínios, que é esse nome aqui, ARUM, e eles trouxeram esse documento que é como se fosse uma resolução histórica. Então, é como se fosse, tipo, uma aulinha de UFOs para quem tá, assim, meio perdido. Por que eu trouxe? Porque uma dessas pessoas que tá nesse aro aqui, que eu acho importante a gente conversar, que talvez eu vou falar dele mais pra frente, que é esse cara chamado Sean Kirkpatrick. Bruna e Andressa, vocês não conhecem Sean Kirkpatrick, mas eu quero que vocês me ajudem, que a gente não gosta dele. Tá bom. Tá? A gente não gosta dele. A gente não gosta. A gente é mau, a gente não gosta dele. Tá bom. Ele não é uma pessoa legal. Ele fez muita coisa esquisita, foi um cara que entrou como coordenador desse programa aí. Porque o que é essa ARO, na verdade? Na verdade é o seguinte, o Congresso americano começou a ficar meio por dentro das coisas que estavam acontecendo no mundo da ufologia, e aí eles falaram pro Pentágono, falou, olha, a gente quer descobrir o que tá acontecendo com essa história da ufologia. Tem UFO, não tem UFO, tem essa teoria aí de que vocês estão recuperando materiais, trabalhando com essas tecnologias. Então, o Congresso perguntou para o Pentágono, olha, eu quero que vocês me prestem contas do que está acontecendo. E aí, o Congresso criou esse negócio aqui. Claro. Só que eles criaram essa unidade dentro do Pentágono. Então, é como se fosse assim, como se eu tivesse um filho na escola e eu falo assim, olha, tem algumas denúncias na sua escola, então eu vou criar uma comissão para investigar as denúncias na sua escola. Mas aí eu contrato todo mundo da comissão, a gente que é da escola, para investigar a escola, para ver se a escola está mentindo alguma coisa.
Então é basicamente isso que é esse. Então é por isso. É isso que eu entendi? É isso que você entendeu. Nossa. Tipo assim, vamos chamar as pessoas que estão sendo investigadas pra investigar as pessoas que estão sendo investigar, investigadas. Aí, se você não acredita, Bruna, que eles não acharam nada de errado, Nossa! mas não eu tô acreditando. acredito. Que choque! é um choque. Gente. Então, mas essa foi a notícia mais bobinha. Calma que vai ficar mais quente. Tá, Essa vamos lá. notícia também não é muito importante, mas tem uma das coisas que eu queria trazer aqui pra vocês, que eu acho que é uma coisa que vocês não conhecem. Vocês já ouviram falar de usos em vez de UFOs? Não. Objetos submarinos. Submarinos não identificados. Submerso. Submersos, exatamente. Então, a gente tem a característica dos objetos que estão voando no céu, mas a gente também tem uma característica de alguns objetos que estão embaixo da água. A gente tem tido muitos relatos, e agora, uma das pessoas que eu já falei dele 1000 vezes aqui, porque eu sou fã de carteirinha dele, que é o Richard Dolan, ele acabou de lançar, são 3 livros, ele só lançou um. Eu sou membro do site dele pago, que é a única pessoa que eu pago. Toda semana esse homem fala que ele tá terminando o livro 2, já tem 1 ano. Então, em algum momento, ele vai terminar o livro 2, mas é só sobre USOs, que são os objetos submersos não identificados. Submersive Deixa eu fazer uma objects. pergunta. É pra você fazer todas as perguntas. Tá. Esses objetos submersos não identificados é tipo assim, gente de fora de outros planetas que tá lá embaixo submerso, ou você acha que lá embaixo tem um outro mundo mesmo? Eu sou da teoria que eu acho que lá embaixo Eu tem acho outro que mundo. pode ser muita coisa, né? Porque assim, a primeira coisa que eu penso, eu tenho talassofobia, né? Eu tenho fobia de oceano, justamente porque a gente não sabe o que O que tem? a gente não sabe o que tem ali embaixo. Então, assim, esse papo de, não existe, vai saber que não existe, entendeu? Eu super acredito em sereia, essas Só que coisas assim. queria Eu acredito que tem queria muita coisa lá muito embaixo que a saber gente. se ela acha que vem de fora pra cá e eles conseguem ficar lá escondidos. Não sei se é muito idiota minha Não pergunta. é. Essa é uma pergunta que todo mundo se Mas- faz, Bruna. Porque, É daqui na mesmo, verdade, sei lá. vai ter um momento que eu vou trazer esse episódio. O que eles são. E a gente vai conversar disso. A gente vai conversar de todas as teorias que existem. Ah, Se eles legal. são de cima, de baixo, de um lado para o outro, dessa dimensão da próxima, o que está acontecendo ali? Eu vou trazer até alguns artigos científicos para a gente conversar sobre isso mesmo. Assim, o que a teoria sobre a ufologia fala para a gente? O que eles falam sobre esse USOs é que, a primeira coisa, se percebe que o volume de avistamentos é bem maior. Porque se você parar para pensar, não é em todo lugar que você tem uma pessoa no mar para ver. Então, a quantidade de casos que existe, mesmo assim, tem muito caso de gente que está assim, em plataforma de petróleo, que vê muita coisa, marinheiro em alto mar, esses cargueiros que vão de um lado para o outro, para Europa, acabam vendo bastante coisa. Então, eu falei que eu super acredito nesses monstros marinhos e afins, justamente porque tem muito histórico, tipo, de piratas, esse pessoal, tipo, que vive no mar, tal, porque pirata existe, tá, gente? Não é arroi, não, É uma coisa disso. existe. E assim, a gente vê muito relato de bestas e não sei o quê. Tanto é que se você for pensar bem, os navios de muito antigamente, na época que não tinha nada de tecnologia e tudo, que não tinha avião, né, que era tudo pelo mar, sempre tinha aquelas, tipo um bicho de proteção que eles, Kraken. eles entalhavam na frente do navio, de madeira e tal, que era pra meio que proteger o navio das bestas. E tem vários relatos de navios desaparecidos, destruídos, sem o menor, tipo, motivo. Então, eu super acredito em bestas marinhas, tá? Eu sou Team bestas marinhas. Eu já sempre fui. Diferente do Yeti, que eu virei Team Yeti depois Do pé grande. do podcast, né? Mas eu sou Team bestas marinhas, eu super acredito. Por isso que eu tenho medo de oceano. Mas, Bru, respondendo você, eu não sei o que eles são. Na verdade, o que eu acho? Eu acho que existem muito mais do que a gente imagina embaixo da água. Uhum. Tem alguns casos, tem uma história de um negócio que você conseguia ver no Google Earth e parecia que embaixo da terra tinha parecia um prédio, assim, com umas colunas. Aí agora você não consegue mais ver, eles borraram. Então tem várias coisas esquisitas aí embaixo da água. Agora, falar pra mim se eles estão vindo de fora pra de dentro da água ou se eles já estavam aqui embaixo da terra, embaixo da água lá, Ainda, né? não sei. Não sei. Entendi. Vamos pra próxima. Eu gostei dessa, você falou que não era tão assim. Calma que tem mais, que vai ficar muito mais quente. Aí, esse aqui foi em agosto de 2024, que foi esse rapaz chamado Lu Elizondo. Ele era a gente já falou um pouquinho dele aqui no podcast, ele era um ex-militar. Na teoria, né, tem muita coisa ainda controversa aí a respeito dele, mas na teoria ele era uma das pessoas que gerenciava a equipe que estava fazendo investigação sobre UFO lá nos Estados Unidos.
Eu trouxe, porque eu li o livro, por isso que eu queria contar pra vocês. Eu li o livro logo que saiu e eu vou falar pra você. Eu não sei se a gente gosta muito do Lu Elizondo. Você acha que ele é meio caça-likes? Não, eu acho que existe uma questão que a gente tem que lembrar que dentro de uma questão que tem um segredo desse tamanho, a gente tem inteligência e contra-inteligência, certo? Então é sempre um jogo de meio de movimento e contra-movimento. Então, os caras que não querem deixar o segredo sair, também tem as pessoas deles. Para uma pessoa que era para ser o chefe da coisa do UFO, ele trouxe algumas fotos que ele falou que ele vazou. As fotos. Uma das fotos que ele trouxe era um círculo de irrigação, que é tipo uma foto de um círculo de irrigação. A outra foto que era um UFO que ele tirou. Sabe quando você tá tirando foto à noite, que a luz que tá atrás você bate no vidro? Era um lustre. Era o UFO aqui. O cara não era pra ser o bambambam, o chefe do negócio do UFO, e o cara não sabe distinguir uma foto de lustre e uma foto de irrigação. Então, por isso que eu ainda tô meio assim com esse homem, tá? A gente não sabe se a gente gosta dele. A gente não sabe. Daí, quando foi novembro, teve uma audiência lá no Congresso. A gente teve algumas audiências no Congresso. Então, a gente já tinha tido uma, que quando a gente ainda estava no podcast, a gente tinha tido uma. Eu lembro disso. Dessa conversa, Eu lembro da também. audiência, né? Foi. Aquela, pra mim, foi a melhor, que foi com o David Grush. Então, o que aconteceu? Esse daí foi um negócio meio que mais assim... mais ou menos. A única pessoa importante era aquele lá no terno mais escuro, que foi aquele cara quem ele é? Ele é um ex-almirante do exército, da marinha, né, nesse caso. Ele chama Tim Gallaudet. E ele também tinha um doutorado lá na marinha, ele era muito responsável pelas questões de radar e essas coisas. E lembra quando a gente fez aquele episódio que tinha aqueles vídeos, o Go Fast, o Kimball, né? Ele foi uma das pessoas que estava envolvidas naquela história quando tudo aconteceu. Então, ele foi o único depoimento que realmente foi legal. De resto, não foi nada demais. Perdão, Uhum. gente. Tá bom. Aí, a Aro, aquela mesma entidade que a gente conversou, que eles são obrigados a investigar eles mesmos, lançaram um outro documento no final do ano. Esse eu coloquei até tabelinha pra vocês verem. Que esse documento, eles falaram assim, que esse documento, eles provaram que eles investigaram tudo que tinha de vídeo, de coisa, de imagem, de dados, e que eles não encontraram nenhuma evidência de que alguma coisa esquisita estava ali. Só que olha ali para vocês verem ali na tabela. Case closed, 49. Ou seja, casos que eles realmente encerraram, que eles sabem o que aconteceu, foram 49. Ah, 240 Análises pendentes. 243 ainda tá pendente, mas pelo que eu li no documento, eles falam que eles têm quase certeza que é uma coisa coloquial. Balão, pássaro, qualquer coisa. Sobre análise. 21 tá sobre análise porque eles acham que é alguma coisa de tecnologia. Então, Tá. como eles não podem contar, tá sobre análise, mas eles acham que sabem. Mas ainda sobrou 444 que eles não têm ideia do que tá acontecendo. Não tem ideia, tá E aí, tudo como é que arquivado. eles falam que eles investigaram e não tem nada, sendo que Não mais da metade? Não só eles falaram isso, Dessa, como eles falaram também que os casos arquivados, eles não vão reabrir até eles tenham alguma tecnologia nova para investigar. Ou seja, vai ficar engavetado. Aí chegamos na parte que começa a ficar mais legal. Dezembro de 2004, a coisa na ufologia começou a dar uma esquentada, e o ano de 2025 foi um pouquinho mais quente. Dezembro de 2024 começou uma coisa muito esquisita lá nos Estados Unidos, porque foi uma sequência, um enxame, uma infestação de drones misteriosos em Nova Jersey. Vocês ficaram sabendo, na época? Eu lembro disso. Gente, foi muito esquisito esse negócio. Porque os relatos vinham assim, todos os dias, de muita gente. Muita gente. Todos os lados. E principalmente nos estados de Nova Jersey, mas tinha muito no estado da Pensilvânia, que foi onde eu morei. E Nova York, ali um pouco também. Os principais avistamentos eram em cima de bases militares, principalmente esse Picatinny Arsenal, que é um lugar lá nos Estados Unidos, onde eles meio que o depósito de alguns mísseis, de algumas armas, principalmente algumas bombas nucleares, ficam lá. E vinha esses drones. Só que o problema é que quando a gente fala drone, a gente fica pensando numa coisa específica. Quando eu falo a palavra drone, na sua cabeça Imagina aquele drone do Alok. tem um drone Né? Drone, tipo, Aquele dirigido drone por... dirigido pelas pessoas. comercial, um drone normal. Aquele bonitinho, assim. Era muito esquisito esses drones, porque não sei se vocês estão vendo na foto, aquilo parece um drone ou parece um avião esquisito? Então, isso que eu ia falar, eu ia perguntar se esse é o drone, porque tá parecendo um avião. É uma das fotos que veio. Há vários relatos de pessoas falando que, assim, de longe você olhava, parecia um avião, e de repente parecia que o negócio mudava de forma, e mudava as luzes, mudavam, o barulho mudava de forma, e de repente aparecia como se fosse um avião. Ou então voltava, parecia como se fosse um drone.
Algumas pessoas falavam que não tinha barulho, outras falavam que tinha barulho no começo, numa parte, mas depois não tinha mais barulho. Viam bem em distância. Tem a distância, mas De repente perto não era também. tão pequeno quanto um drone, então. E a sensação que elas tinham é que poderia ser de um drone, mas que na verdade podia ser, sei lá, o tamanho dessa mesa aqui, não sei, né? Mas tinha relatos de pessoas vendo drones de tamanho de carro. Ah, É porque existe, né? Existe. Os drones profissionais existem. Eu vi já tem um menino que eu sigo que ele tem coisa de fazenda, né? Agrícola é grande mesmo. Agrícola, tipo assim, É. pra sobrevoar plantação, tudo, pra eles verem. Jogar agrotóxico. Tanque. Assim, é gigantesco os drones. E assim, não é aquele dronezinho que é pequenininho. É como se Pra mim, o fosse dronezinho. vários interligados, assim, Ah, entendeu? Se fosse um helicóptero quase, assim, sabe? É. Desce um negoção. Mas as pessoas falando que estavam muitos, assim. E de formatos diferentes, vindo sempre do finalzinho da tarde, começo da noite. E foram tantos, gente, porque assim, o meu marido, a família dele é lá de Nova Jersey. O meu cunhado me mandou uma foto. Eles viram na casa dele, 2 drones. Pô, você não tava lá. Não tava lá pra Eles ver. iam te levar. Iam me levar. Iam, com certeza. Iam me levar. Eu lembro que teve um bafafá também, me corrija se eu estiver errada, Corrijo. que eles ficaram num negócio da questão da China. Teve várias conversas. A gente já Parece que a China falou que tinha uma tecnologia, eles chegaram a falar que era deles, não teve um negócio assim? Você vai ver em janeiro de 2025, a gente vai falar da China, mas Olha, André, você tá por dentro da uva. Tá por dentro. Nossa, teve uma que mais pra frente, que eu sei que vai vir aí, que é mais recente, então agora, calma. recente, vamos ver. que essa daí eu tô super por dentro, eu mandava mensagem pra Alessandra todos os dias falando. Então, calma. Nós vamos chegar lá. Mas então é isso mesmo. Teve algumas pessoas que falaram na época, teve um cara, um deputado que falou que tinha um navio do Irã atracado no coisa, estava mandando os drones, mas ninguém sabia, eles não conseguiam localizar qual era o ponto de saída e qual o ponto de chegada desses drones. E uma das coisas que eu achei mais esquisita foram os vários vídeos que você vê que parece que ele tá mudando de forma. Parece que tá mudando de forma. É muito esquisito isso. Vamos pra frente. Janeiro, 2025 começou, gente, dia 1º de janeiro, tá, gata? Não deu tempo nem de se recuperar a ressaca do ano novo, a gente já tava tendo essa explosão aqui. E isso aqui foi muito interessante, porque o que aconteceu? O cara pegou um Cybertruck, se não me engano era alugado, não era nem dele. Ele colocou algumas coisas lá dentro e ele dirigiu até a porta do hotel do Trump em Las Vegas e explodiu o carro com ele dentro. Meu Deus. Se desviveu. O nome da pessoa, do rapaz, era Matthew Livelsberger. Nome difícil. E o Matthew Livelsberger, ele era um Green Beret, que é os boinas verdes. Ele era tipo um comando especial. Então, ele era do exército também. E uma das coisas que ele faz, ele manda para um podcast famoso, que é o podcast do Sean Ryan. E Sean Ryan, ele é militar também. Então, muito do podcast dele é voltado para essa área militar. Ele faz com outras coisas também, eu escuto de vez em quando. Ele fala até de ufologia, mas o forte dele é mais essa área militar. E ele manda pro Sean Ryan, pro podcast do Sean Ryan, pro produtor dele, um manifesto antes de morrer. E nesse manifesto, ele fala que essa foi a única maneira dele encontrou de alertar todo mundo, que ele sabe de muita coisa que a gente não sabe, e que esses drones, na verdade, são tecnologias antigravídicas da China. Foi aí que veio a China. E ele falou que os Estados Unidos, a China, a Rússia têm competido há anos com essas tecnologias de tecnologia reversa aí dos aliens, sei lá de onde que eles estão vindo, e que eles estão competindo há anos e que a corrida é uma corrida antigravidade. Quem é que vai conseguir chegar no energia do ponto zero, na antigravidade antes? E que o Matthew Livelsberger falou nesse manifesto é que esses drones, nesse caso, seriam drones chineses que estavam lá de espião e que era muito importante para a segurança nacional e que ele não conseguia ver uma maneira de explicar para todo mundo, de contar para todo mundo, então ele decidiu sair dentro do carro e fazer um manifesto. Meu Deus do céu. Pesado, né? Aí, ainda em janeiro, a gente teve um novo delator, um novo que a gente chama de whistleblower. Um novo delator, ele se chama Jake Barber. A entrevista com Jake Barber é muito interessante. Eu recomendo para quem quiser assistir. Jake Barber é uma pessoa diferente. Jake Barber, quando a gente pensa nessa campanha que existe aí dentro do governo dos Estados Unidos para recuperar naves caídas e abatidas, para depois fazer a tecnologia reversa para pegar a tecnologia, para pensar. Precisa de uma certa infraestrutura. Eu preciso de um cara o cara tem que ir lá para pegar essa nave. Jake Barber era o cara que ia lá pegar a nave. Ele era piloto de avião e piloto de helicóptero profissional. Você precisa ver ele contando a história dele, gente. Vocês precisam ver a história dele. Tem várias coisas interessantes que ele fala. Primeiro,
Uma das coisas que ele fala que eu achei muito interessante, ele falou que durante a carreira militar dele, oficialmente, ele era mecânico de helicóptero. Então, o cargo oficial dele é mecânico de helicóptero. Mas por baixo dos panos, o governo foi preparando ele escondido, dando vários treinamentos para ele escondido, para ele ser um cara de elite. Aí, quando ele terminou todos os treinamentos dele, os caras falaram assim: olha, gente, você vai ter que sair do exército, porque a gente não pode contratar você no exército. Então, o que ele é? Ele, na verdade, ele é um contratado terceirizado. Como é que eles fazem para recuperar essas naves sem o governo ficar sabendo? Ele manda esse cara, treina esse cara, manda esse cara embora. Esse cara é contratado por uma das grandes empresas aí que estão fazendo todas essas coisas. Raytheon, Lockheed Martin, tem um monte dessas empresas que são responsáveis por pegar essas naves, quebrar e transformar nas coisas certinhas. O Jake Barber, uma das coisas que ele fazia era recuperar essas aeronaves. Então, ele foi contratado por uma dessas empresas. E aí, ele teve que fingir que ia aprender a pilotar avião quando ele já aprendeu. Você acredita? Aí, ele até trouxe um vídeo. Isso aqui é a foto de um vídeo. Aquele ovo ali que vocês estão vendo, Nossa, eu achei que fosse uma bola de golfe num campo de golfe. é uma nave ovo sendo carregada. Então, isso aqui que vocês estão vendo é uma corda. O ovo Ah! tá envolto numa lona. Você tá vendo que ele tá envolto numa lona? Aí tem as cordinhas puxando e ele tava puxando no helicóptero. Então, aquele ovo supostamente seria uma aeronave alienígena. E outra coisa que ele falou é que teve uma outra, Um ovo de galinha. um ovo de galinha visto Nossa, numa câmera verde, a gente não cuidado da sabe. galinha, Porque hein? Então, Não, mas não dá pra saber se é grande ou se é pequeno. E Eu se for achei uma foto grande. pequena? Você acha, mas a foto não tem como você saber se é uma coisa Ai, grande ou desculpa. pequena. Uau. dói. E aí, uma outra coisa que ele falou é que ele tinha. Uma das naves que ele recuperou era um octógono. Era uma nave em formato de 8. E que essa nave teve uma comunicação telepática com ele, que essa nave entrou na cabeça dele, e que essa nave entrou no coração dele, que essa nave ainda fala com ele. Eu juro por Deus. Essa nave ainda fala com ele, que ele tem uma missão, que ele, juro por Deus, que ele teve um contato, que essa nave era do sexo feminino. Falou, um homem com a cara lavada na televisão. Quem sou eu pra não acreditar, gente? Cada um com as suas experiências. Ah, eu mas acredito esquisito. também. Eu sei que é aquela... Eu acredito, mas eu acredito. Mas é impressionante como todas essas pessoas que vão falar, elas têm um quesinho psiquiátrico ali. Você vê que a pessoa tem um quesinho Mas eu acho que a psiquiátrico. vida delas torna Pode elas. ser que elas tenham ficado psiquiátrica depois de ver coisas. Eu não sei, eu já não sou boa da cabeça. Se eu começasse a ver esse tipo de coisa, eu não sei o quão psiquiátrica eu ficaria também, entendeu? Mas eu acho engraçado só, porque realmente sempre parece uns doidos que fugiu do Mas eu hospício. acho que, tipo assim, o soldado que vai pra guerra e volta todo perturbado. Transtorno de estresse Pra mim, são pós-traumático. essas pessoas, elas são assim, entendeu? Não, eu eu- acho que os que saem falando, eles estão no limite de ter visto tanto. Psiquiátrico. Não é que eu tô Que falando se que as torna pessoas são loucas e que elas inventaram isso. Não, eu acho engraçado. Só que todo mundo que vai falar, eles já estão com carinha de que fugiu do manicômio já. Mas Ah, eu acho que é já por causa tão de no tudo que eles limite, né? viveram, é. Mas eu acho engraçado, eu só acho engraçado. Não é que eu não acredito, que a Maricela fala que eu fico com essa cara, é porque eu fico achando, eu falo, gente, é tudo doido, É tudo doido. é tudo maluco. Pior que é. Pior que a hora que você analisa direitinho, você coloca lá no MMC, você vai ver que no final das contas, tem um quesinho de loucura ali. Senão eles não vêm. É, né? Isso aqui é muito legal. Olha. É uma das notícias que eu tô mais feliz do ano passado. É a esfera de Buga. Vocês ouviram falar da esfera de Buga? Não. Putz, vocês perderam. Menina, eu tava com um bebê de 1 mês de vida. Quando que eu ia saber da esfera de búlgaro? De buga. Só Buga. Só Buga. Buga. Esfera de buga. Não sabe. Não, não sei. Me conta. O que você sabe? Eu lembro disso. Você ficou sabendo? Fiquei, era um negócio que. Agora que é um você não negócio que foi vai- encontrado, que Isso. não parece humano. O que Me aconteceu? conta. Foi assim, Buga é o nome de uma cidade na Colômbia. E aí, em março, vieram 2 vídeos. Um vídeo visto de uma perspectiva e outro vídeo de outra perspectiva, gravados por 2 pessoas diferentes, mas que se conheciam mais ou menos no mesmo bairro. Eles viram essa bola. Eu não tenho vídeo aqui, mas a bola, ela vem flutuando e ela vem assim, sabe? Como se fosse como se estivesse num pêndulo. E num movimento meio esquisito no ar, e ela vem descendo, e ela vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo. No vídeo você vê, ele filma um tempão. Ela meio que. Sabe quando parece que tá tendo algum defeito, que tá com algum problema? Que não consegue subir, desce de novo, não consegue subir, desce de novo. E de repente você vê a esfera caindo num lugar no meio do mato.
E aí corta pro outro vídeo, que é o outro cara que começa a vai atrás, ele quer procurar, ele quer saber o que caiu. Aí ele chega lá e acha essa bola lá. E é exatamente desse jeito. Já tinha... Bolão? É um bolão, é desse tamanho assim, ó. Como se fosse um Futebol. de basquete, mais ou menos. Basquete. É, mais basquete. Eu acho um pouquinho maior que o de futebol. E metálico, era, se não me engano, agora eu não vou lembrar, mas eu não lembro se era quente ao toque primeiro, depois ficou frio. E durante a primeira semana que essa esfera ficou com eles, ela começou a ganhar peso. Todo dia que eles pesavam, ela tinha mais massa. Então ela começou, acho que com menos de 1 quilo, e agora ela tá com 10 quilos. Agora ela estacionou de massa. Mas ninguém conseguia entender por que ela tava mudando a temperatura e por que ela tava mudando a massa sozinha. A bola do whey protein. A bola do Deram whey protein pra ela. Não. Aí foi indo. Daí, essa bola metálica acabou caindo na mão de um cara mexicano, que a gente já falou dele, o Jaime Maussan. A gente falou dele no dia que a gente tava falando das múmias de Nazca. Ah, eu adoro esse episódio. Nós vamos falar da múmia de novo hoje. Tá. E aí, caiu na mão dele. Porque o que ele é, o Jaime Maussan? O Jaime Maussan, ele é tipo o Silvio Santos do México. Ele é dono de um canal de televisão. O cara é milionário. E ele gosta dessas coisas de ufologia. De novo, tem aquele quesinho psiquiátrico que todos nós que gostamos da ufologia temos. Então, ele gosta dessas coisas psiquiátricas de ufologia e ele comprou a esfera de Buga para estudar. Várias coisas eles já descobriram. Por exemplo, essa bola, ela tem um núcleo central. Eles conseguem ver que tem alguns furos do lado, e esses furos passam fibra ótica, então tem fibra ótica lá dentro. E eles sabem que tem um núcleo com alguma substância. Uma outra coisa que aconteceu é que essa bola está emitindo um sinal, que é uma coisa esquisita. E essa bola reagiu quando eles chamaram uma moça para cantar cânticos tipo Om, sabe essas coisas? E a bola reagiu. A minha primeira reação seria pegar uma serra circular e... Aí as pessoas chamam uma pessoa pra cantar pra bola. Tá vendo? Você tá entendendo o que eu falo? Não Mas tem que é... testar tudo antes de abrir. Depois que abriu já era, você não fez Acabou. todos os testes. Cara, mas assim, psique... Explode. Ah, sim, então Explode a terra. Não, Vamos não cantar pode abrir primeiro. que vai explodir. Vamos cantar pra ele. É Sim. tipo Harry Potter, que eles têm que decidir o que fazer com aquela bola, enfim, embaixo da água, pra descobrir que é a cantoria embaixo. Tá, Aham, todo Harry mundo gosta Potter. de Harry Sim, Potter. exatamente. Tá. E aí a esfera de Buga tá indo, tá, gente? Ainda continua aí, a gente ainda não tem um desfecho ainda dessa história, essa história ainda tá indo. Uma das coisas que as pessoas falam é que parece um chip ali na frente, ó, se você olhar um desenho. Sim, é. Ah, e tem uma outra coisa, eles conseguiram... Parece um QR Code. Acho que eu ia falar, se eu pegar meu celular e escanear, será que... Parece? Você já tentou? Não, não tentei. Mas não sei se alguém tentou, Né? Bruno, depois a gente tenta. Deixa pra lá. E uma das coisas que eles fizeram tinha um material orgânico, tipo uma solda, uma colinha, e eles fizeram análise de data, eu não vou lembrar direitinho, mas era uma coisa assim, bizarra. Não, é isso que ele não tem nenhuma junta, né? Não. Ele tem A as bola, juntas. tipo, parece sólida, mas não é Aham. sólida. Ele tem até umas juntas, mas o jeito da junta é esquisito. É uma tecnologia esquisita, porque ao mesmo tempo que parece super tecnológico, parece super rústico, sabe assim? Será que serve, né? Não sei, Bruna. E como é que veio voando? E como é que ganhou 10 quilos de massa? Como é que uma coisa ganha 10 quilos de massa do nada? Ah, eu vou... Olha, Não me desafia que eu tenho capacidade pra isso. uma semana que você vai ver só. Dá 2 latas de leite condensado em um final de Em semana. 2 semanas, achei que eu tava emagrecendo, andando, subindo escada, descendo escada. Chega aqui, eu ganhei 3 quilos. Então, sim, eu consigo. Essa bola, acho que vai chegar aqui. Ai, ganhei 10 quilos, minha filha. Eu Você não consegui- viu nada. É, minha Me dá filha. um fardo de 6 garrafas de 3 litros de coquinha pra ver se eu não chego. É, então. Ah, eu Ela consigo. tá achando que ela é a bambambam? Deixa com nós. Deixa com nós. E é isso, gente. Essa esfera de Buga eu ainda tô acompanhando. A hora que a gente tiver alguma coisa mais concreta, provavelmente eu vou fazer um episódio próprio da esfera de Buga, mas agora a gente ainda não tem muita coisa, O então... episódio da bola. O episódio da bola de Buga. Ó. Isso aqui foi muito legal também. Eu lembro disso. Ah, Isso eu aqui tava em outro foi planeta, né? Muito legal. Então, O que aconteceu? Dia 23 de março de 2025, tivemos alguns pesquisadores, entre eles, são todos italianos, tá? Entre eles o Filippo Biondi, Corrado Malanga e Armando May, os 3 pesquisadores. Eles usaram esse método chamado SAR. Eu não entendi nada, tá? Pra mim é uma coisa tipo Márcia sensitiva, mãe de Ná, eles conseguem ver embaixo da terra. Eu tentei ler 300 vezes, não entendi. Algum lugar falou que é tipo um tomógrafo do satélite, eu não tô entendendo nada.
tá? Então eu não vou tentar explicar. Mas de alguma maneira milagrosa, mágica, sobrenatural, eles usaram essa tecnologia para ver embaixo da terra, embaixo das pirâmides do Egito. E eles descobriram que não só tem estruturas lá embaixo da pirâmide, como essas estruturas vão quilômetros embaixo da terra. São colunas com esses negócios de espiral assim em volta, ó. Isso foi dia 23 de março. Semana passada ou retrasada, este mesmo senhor, Filippo Biondi, publicou que ele achou uma segunda esfinge. Ele achou uma esfinge enterrada no Egito, que ninguém nunca sabe, nunca desenterrou. E uma segunda esfinge no Egito. Graças à Graças a essa tecnologia. tecnologia da mãe de Ná. Ultrassom, alguma coisa assim ou não? Dessa, eles falaram alguma coisa como se fosse um tomógrafo, mas usa tecnologia de satélite. É uma coisa que este cara desenvolveu. Tanto é que tem algumas entrevistas dele. Tem uma com o Jesse Michaels, até que. Tomógrafo, o satélite faz todo sentido. Porque assim, o tomógrafo, o que que é? Você entra dentro do aparelho e ele gira em volta e ele faz a imagem. Ah, Basicamente, deve ser a mesma coisa. O satélite gira em volta da Terra e faz a imagem de dentro. você aprendeu mais que eu, porque eu falei, não vou tentar. Porque se for isso, faz todo sentido na minha cabeça. Porque é a minha área. É a área dela, por isso ela Deixa pode. ela. Então, assim, basicamente o tomógrafo funciona assim. A pessoa entra e aí ele é por isso que é circular, porque ele passa os elétrons e ele faz tem toda uma questão física ali por trás, e aí ele faz aquela imagem de dentro da gente. Então, se ele é um tomógrafo por satélite, é a mesma coisa. O satélite gira e ele faz a imagem de dentro da Terra. Pode ser. Só sei que agora tá um bafafá com essa história aí. Porque muitas. O que aconteceu? Ano passado também, a pessoa que é o ministro do turismo lá e da questão da arqueologia lá no Egito, é um arqueólogo chamado Zahi Hawass. E ele tá lá há milhões de anos, sei lá, 30 anos que ele tá nesse cargo, assim, sabe? Sabe esses caras que tá lá faz tempo? Recentemente ele foi no maior podcast do mundo, que é o Joe Rogan. É o episódio mais insuportável do Joe Rogan. O Joe Rogan tem trocentos mil episódios, ninguém consegue assistir aquele lá. Porque o cara não conversa, ele fala, não, lê meu livro, lê meu livro. Ah, não, isso aí não tem nada a ver. Lê meu livro, sabe assim? Não é uma pessoa que tem diálogo, né? E agora tem Pra divulgar o livro. muita coisa nova acontecendo, muita informação nova acontecendo. A gente vai trazer em alguns episódios, eu vou trazer um pouquinho mais esse ano, um pouquinho mais essa questão das civilizações antigas, essa coisa mais do Egito. Não sei se vocês gostam, mas a gente vai falar um pouquinho disso. Eu também. adoro, eu sou Esse livro, você já leu? fissurada Qual livro? dele. Lê meu livro. Lê o livro. Você acha que eu vou ler o livro desse homem? Não vou. Falou tanto, você deveria. Deixa os outros que querem ler o livro dele, ler o livro dele. Eu li o livro de umas pessoas mais legal. E agora, esse ano, eu acho que vai vir muita coisa a respeito do Egito, tá? Eu acho que você vai ficar de olho aqui esse ano em 2026. Eu acho que vai vir muita coisa. Já tá vindo muita coisa. Tem essa história dessa segunda esfinge aí, que a gente nem sabia que existia. Tem uma outra esfinge perfeita, intacta, enterrada lá embaixo do Egito. Com o nariz. Não sei nem se tem nariz, tem cabeça, não sei. Ele só sabe que é uma esfinge, tem um formato de esfinge, mas não dá pra ver com muito detalhe. Então, a gente Pode ser que não sabe. tenha nariz. Pode ser que não tenha nariz. E vamos pra frente do Egito. Aí, em abril, a gente teve esse rapazinho chamado Matthew Brown. Matthew Brown, coitado. Esse menino é um Todo coitado. mundo chama Matthew nos Estados Unidos? Quando não é Matthew, é Brian. Quando não é Brian, é Mike. Entendi. E quando não é Mike, é Bill. E é isso. E acabou. Mentira, tem os Chris também. Chris tem de monte também. Aí o Matthew Brown, o que ele era? Ele era uma pessoa normal, assim como eu e você, que trabalhava para o Pentágono. E aí um dia, como quem não quer nada, ele estava fazendo um outro trabalho qualquer, ele estava abrindo outros arquivos qualquer. Ele abre um arquivo que não era para ele ver. Ele abre um arquivo que o nível de segurança, de proteção era maior do que ele é capaz. Então, na verdade, não era para os olhos dele, vamos dizer assim. Mas estava lá no meio da bagaça. Quando ele abre esse documento, ele descobre que nesse documento tem no meio dele tem como se fosse eles chamam de briefing, que é como se fosse os PowerPoint, os slides que eles fizeram para informar alguém sobre alguma coisa. Então, por exemplo, o presidente precisa ser informado dessa situação. Eles fazem um briefing, eles preparam uma reuniãozinha para explicar para o presidente. Então, foi isso que ele achou. Ele achou uma reuniãozinha dessas, um conteúdo de uma reunião dessas, explicando sobre uma coisa chamada Immaculate Constellation. Em português seria Constelação Imaculada. O que ele descobriu? Ele descobriu que essa Constelação Imaculada é um projeto do governo, porque assim, tudo que a gente tem hoje de tecnologia, o governo americano já tem há 10, 15 anos, eles só não deram pra gente ainda. Leva um tempão pra se cair no mercado. Então, o IA é uma coisa que o governo dos Estados Unidos já tem há muitos anos, não é coisa nova.
Então, essa Immaculate Constellation já era como se fosse uma IA que eles tinham e que o objetivo dela era pegar tudo que tem de informação, que é reportado aí, que tem algum objeto anômalo não identificado, no mar, no ar, tudo que tem de coisa esquisita, compilar tudo num lugar só, onde ele categoriza e organiza. Então, é como se fosse, assim, um Wikipédia de tudo que é de estranho, de ufologia, dentro do governo americano. Então, gente, é uma coisa muito importante, não era uma coisa pequena. Aí foi o maior bafafá. Eu vou voltar um pouco para trás, porque eu pulei uma parte de um drama, uma fofoca. Agora é fofoca, quinta série. Gosto. Aí, Matthew Brown, estão vendo? Essa é Constelação Imaculada. Você acha que não soltaram sem querer? Ele viu sem querer? Eu acho que sim, Mas porque um negócio tão protegido, né? Como é que Mas deixa às vezes, sem na hora de colocar o querer? nível de segurança, a pessoa digita um negócio errado. Bruna, Gente, erro mas é uma existe em coisa todo lugar. tão, Não, mas né? ué. Todo mundo É. comete erro. Tipo assim, o nível de segurança era 10, a pessoa sem querer não colocou o zero, não foi o zero, Foi só ficou um. só um. Então, mas E ele essas era pessoas nível de que segurança 1. estão nesses cargos não podem errar. Não pode, mas erra. Mas Mas, gente, É Bruna. gente, né? Aí, ó, fica a carinha dele, Matthew Brown. Aí, quem tá aqui sentadinho aqui, esses dois, um é o de cabelinho branco, é o George Knapp, que é um repórter muito antigo lá de Las Vegas, ele muito famoso pelas coisas de ufologia. Ele que trouxe Bob Lazar pra gente. Ah, sim. E o outro do lado é o Jeremy Corbell. Não gosto muito dele, porque eu acho que ele. Sabe quando você vai numa festa ou na casa de um amigo seu que tem uma criança que quer fazer um teatrinho, você é obrigado a assistir, tem que bater palma? Tudo que eu assisto do Jeremy Corbell parece isso. Tanto é que ele teve um filme, um documentário que ele foi fazer de ufologia, no meio do nada, por nenhuma razão nenhuma, tem a aula dele de karatê. Nossa, aleatório. Eu Aleatório. vou colocar ele na minha listinha, então, de que a gente não gosta dele. Não, a gente não sabe se a O gente trabalho gosta dele é dele. ótimo. Ah, O trabalho dele é não vai ótimo. na lista. Ele Ele não só vai é na lista. leonino. Ele só é muito quinta série. Ele é muito quinta série. Ele é Mas, da série Leonino. mas o trabalho dele é ótimo. Olha eu. Olha, Ô, tia, exatamente. ô, tia. Aí eu tava. Olha o Chifa G. Aí, o que que aconteceu? Quando teve essa aqui. Peraí, deixa eu voltar um pra trás um pouquinho. Desculpe, gente. Desce pra frente e pra Ela tá trás. se Essa achando aqui. com esse controlinho, né? Quando teve essa aqui, aquele cara ali do meio, o Michael Schellenberger, um pouquinho mais alto, que tá de gravata azul, O do meio. o do meio. É, porque na verdade não é. São dois do tem meio, né? meio. É, mas o menos gordinho. Ah, tem um outro Uma- cara lá na O ponta. magrinho, não. Magrinho. Isso. Magrinho altinho. O Michael Schellenberger, quem deveria estar ali, na verdade, é o Jeremy Corbell. Porque o que o Michael Schellenberger apresentou nessa audiência foi a Imaculada Constelação, aquele documento lá do Matthew Brown. Então, nessa época que o Matthew Brown já tinha escrito, tinha escrito um documento, e aí esse documento ele deu na mão do Jeremy Corbell para o Jeremy Corbell levar nessa audiência. Então, quem era para estar lá era o Jeremy Corbell. Em cima da hora, tiraram o Jeremy Corbell, colocaram o Michael Schellenberger e tiraram uma página do documento oficial, onde o Jeremy Corbell assinava. Pensa na quinta série que esse Jeremy Corbell fez por causa disso. Eu fico muito irritada na ufologia quando a pessoa coloca o ego na frente da situação. Sabe assim? Foi daí que é você, seu fulano, seu ciclano, o importante é a informação aparecer. Ele trabalhou tanto para essa informação, ajudou o rapaz. Esse menino, o Matthew Brown, coitado, depois que ele apresentou tudo, que ele saiu como delator, ele começou a ser perseguido pelas pessoas da CIA, do FBI, porque, né, eles não gostam disso. Uma das coisas que fizeram para ele, olha que dó, eles pegaram as cinzas do pai dele e jogaram tudo no gramado. Invadiram a casa dele enquanto ele não estava em casa. Ah, Pegaram as cinzas do pai dele e jogaram tudo no gramado. Tipo, é só pra intimidar, sabe? Pra falar, tipo, a gente pode entrar na sua casa, a gente faz com você o que a gente quiser. A vida dessas pessoas que são os delatores é muito difícil. É uma situação, a maioria deles perde o emprego, porque essas pessoas que trabalham para o governo, eles dependem do nível de segurança que eles têm. Porque a hora que eles vão pedir emprego, eles perguntam, mas você tem segurança o suficiente para fazer a coordenação entre o exército e eu? Se o cara não tem, ele não pode trabalhar. Aí, o que o governo faz? Tira esse nível de segurança deles, fala, olha, eu não confio mais nessa pessoa, o cara não consegue trabalhar. Fica desempregado. Bem complicado. Isso aí, Dessa, era isso que você queria? Obrigada. Eu sabia que você Nossa, queria esse. completamente obcecada por isso. isso. Eu fiquei tão obcecada por isso que foi um negócio assim. Todos os dias, a hora que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pesquisar sobre o que está acontecendo, aonde está 3i Atlas, qual é a nova notícia. Eu fiquei simplesmente obcecada. E o pior de tudo isso, é que eu tenho certeza que você vai explicar tudo, mas o que mais me irritou é que ele entrou atrás do sol, né? Piriri, parará. Ah, vai sair de trás do sol, vai sair de trás do sol. Silêncio. Pra quem
Não tem ideia do que Ela vai aconteceu no explicar. planeta. Vou te explicar. Pra do quem último tava ano pra trás. adormecido debaixo de 5 quilos de Neném? De Neném. pura gostosura, godula. de guduço. É o seguinte. É. A gente tem o sistema solar. Sim. Esse objeto, ele é 3I, porque ele é o terceiro que a gente descobriu, e de interestelar. Então, é o terceiro objeto que a gente achou, que a gente sabe com certeza que não está vindo do nosso sistema solar. Então, é um objeto que veio de algum outro sistema solar. Não veio da nossa galáxia. Não veio da nossa galáxia, veio de outro lugar. É chamado 3I Atlas, porque Atlas é o nome do observatório no Chile, onde ele foi descoberto pela primeira vez. Então, quem deu o alarme, quem falou sobre o 3I Atlas primeiro, foi um astrônomo, chamado Avi Loeb, que ele é de Harvard. E ele tem defendido bastante essa conversa sobre o 3I Atlas. Ele foi a mesma pessoa que identificou o outro objeto interestelar aí que a gente teve, que era o Oumuamua. E também era uma outra peça muito grande. Esse também foi um objeto meio esquisito. Esse aqui é mais. Não, foi muito bizarro. Esse negócio foi muito bizarro. E qual que é o primeiro? Primeiro chamava Oumuamua, ou Oumuamua. Muamua. E esse aqui chama 3I Atlas, ele Não, dá um foram nome 3, melhor. né? É isso que eu Os queria dois saber. primeiros não tiveram muita relevância, não. Eram, tipo... Tá, isso que eu sabe, os perguntei, dois que eu primeiros, queria saber. eles eram meteoros, eles tinham até características, por mais esquisito que fosse, era esquisito porque não era dessa galáxia, mas eram meteoros. Não, cometas, desculpa. Eram cometas que vieram de outra galáxia e entraram na nossa, só Tá, isso, e esse entendeu? daí já tá Esse diferentão. aí o pau torou. Torou. Esse é um pouco esquisito, porque desde o começo ele não se comporta da maneira que um cometa era para se comportar. Então, eu vou começar aqui falando aqui primeiro. Eu não fiz um episódio sobre 3I Atlas, ainda gostaria de fazer. Isso aqui é eu vou só adorar. uma introdução sobre o que a gente vai conversar. Então, eu não vou trazer muito aprofundamento, porque tinha bastante coisa para trazer. Mas o que a gente tem que entender? Quando a gente fala de cometa, eu tenho uma série de características que definem o que é um cometa. Não tenho aqui de cabeça, porque eu não sou astrônoma, não sei o que é. Mas o cometa, ele tem que seguir umas certas coisas. Por exemplo, para você ser, sei lá, para você ser um ser humano, você precisa de certas coisas, tem que ter um checklist, né? Se você for uma pedra, você não fecha o checklist para ser um ser humano. Um cometa é a mesma coisa, ele tem um checklist, algumas coisas, né? Então tem que ter aquela cauda, ele tem que ter uma composição específica. Porque o que é um cometa? Um cometa nada mais é do que um monte de pedra espacial colada junto por gelo. Então tem água, gelo, que acaba colando um monte de pedra junto e aquilo forma uma maçaroca, principalmente porque no vácuo, no espaço, a matéria tem aquela tendência a contrair, a se juntar. Então forma aquela bola e aquilo vai voando pelo espaço. Então o que a gente esperava do 3I Atlas era isso, era que fosse mais uma pedra com um gelo que estava voando pelo espaço. Mas o 3I Atlas, ele tem algumas características bem interessantes que fazem a gente pensar que talvez ele não seja só um cometa. De novo, eu não estou aqui falando que ele é uma nave extraterrestre. Ele não é um cometa. Mas ele também acha que ele não é um cometa, porque ele não segue os requisitos do cometa, entendeu? Se eu colocar um unicórnio aqui e falar que é um humano, você vai falar, não, meu bem, isso é outra coisa. Humano não é, Entendi. entendeu? Eu não sei o que é, mas humano não é. É o que eu sinto do 3I Atlas. Eu não sei o que ele é. Eu não sei se é uma nave alienígena, eu não sei se é um Flubis Fluvan. Não sei se eles vão descobrir ou inventar um nome, porque... Você sabe, assim? Como ele não veio da nossa galáxia, ele pode ser N coisas. Sim. Eu não sei, Não existe aqui. só que não existe aqui. É só isso. É um nome que não deram ainda. Então, já... Ah, eu gostei desse nome, eu acho que poderia patentear. Vingar, né? Vai vingar. Uhum. E aí eu Vai. coloquei aqui pelo menos 14 características que fazem a gente pensar que talvez o 3I Atlas não seja muito. Ela tá muito PowerPoint, meu Você Deus do me céu. pega, que agora Ai, eu tenho meu Deus. recursos Mas visuais. eu posso falar, eu gostei muito, porque aqui só tem TDAH, né? É, E eu tô presa, eu acho que se não tivesse isso, eu ia estar lá no Ia IA. ser- Eu Eu também. ia ser o IA. Aí depois eu volto, entendeu? Então isso aí tá me segurando bonito. então Mantenha. vamos falar um pouquinho do 3I, bem por cima, tá? Que a gente ainda vai falar mais ele. Eu quero falar que para quem quer, Andressa, você que achou que ficou todo mundo quieto, é que você não estava seguindo as pessoas certas. Eu vou recomendar aqui o canal Não, eu falo todo mundo no sentido do burburinho. da Grande Mídia. Porque tava o burburinho, tava em todas as páginas, tava não sei o quê. Ai, não, porque ele vai sair de trás do sol, ele vai sair de trás do sol. Esperem, galera, esperem que o momento tá chegando. Aí, sumiu. O momento chegou, o momento foi. E ninguém falou nada. Aí eu fiquei pensando, bom, eu não fui atrás, né? Fiquei pensando, bom, das duas, uma. Ou foi alguma coisa tipo, tipo, não era tudo isso que a gente tava esperando. Ou as informações foram escondidas.
Eu não sei se foram escondidas. Às vezes eu acho que também falta um pouquinho de interesse. O ciclo da notícia é muito rápido. Daqui a pouco já vem o próximo perrengue, o próximo problema, a próxima fofoca e a gente já passou pra frente. Mas eu vou conversar um pouquinho do 3 e Atlas. A primeira coisa que eu acho esquisita, eu vou começar aqui pelo 7. A primeira coisa que eu acho esquisita é que o jeito que ele entrou. Porque pensa, a gente tem os planetas e todos eles têm a órbita deles. Ali, ó, tá ali na imagem. Exato. Mas imagina de lado, você vem das órbitas deles. Tá. O 3 e Atlas podia ter vindo de cima, de baixo, É. ele veio certinho no mesmo ângulo de todas as órbitas do planeta. A chance disso acontecer é tão mínima, porque ele vem de uma direção aleatória. Ele não vem de uma direção específica. Então, ele ter vindo certinho alinhado, Verdade, E entrar na órbita ali, né? Entrar ali na linha da órbita. a probabilidade dela é muito pequena. Uma das coisas que eles mais falam, que é uma das coisas mais esquisitas, na verdade, é a anticauda. Porque Aí, o negócio da cauda. Da eu cauda. vi. Eu, como leiga, o que eu vi o pessoal falando era assim: não tem cauda. Cometa tem cauda, ele não tem cauda. Mas peraí, ele tem cauda, tem cauda, tem cauda. Mas a cauda é pro lado contrário. Em vez de a cauda ser pro lado de trás, ele tá do lado da frente. Essa foi o que eu entendi como leiga da parte da Ele cauda. pode ser um cometa de ré. o que acontece é o seguinte, você tem o Sol, ele solta um vento, tem ventos solares. Não é vento de ar, é aqueles ventos com as explosões eletromagnéticas e tudo mais. Mas tem um vento. Esse vento, a hora que bate nas partículas que estão se queimando da água e das moléculas que estão se queimando dos minerais ali que estão no cometa, isso evapora, a hora que bate aquela coisa do Sol. E a hora que aquilo evapora, solta pequenas partículas e essas partículas vão saindo como se fosse uma cauda no final. É por isso que o cometa tem aquela cauda. Simples, não é? Muito O bom. 3 e Atlas, a cauda dele é pra frente. Era virado pro Não sol. faz sentido, né? Não, primeiro que não tinha cauda. Tinha uma cauda, na Não verdade, ele tinha tinha um cauda, não halo. tinha Ele não cauda. tinha cauda. É. Ele tinha um halo, que já era esquisito. Aí falaram, não tem cauda sim. Mas Tem a cauda cauda. era virada pro lado contrário. E aí a cauda é pra frente. É a mesma coisa, Bruna. Eu vou ser um pouco vulgar agora, vocês me perdoam. A mesma coisa que eu tô contra o vento. Eu solto um pum e o pum vai pro outro lado. O pum vai pra frente do vento. Vai pra frente do Gente, eu Achei ótima a explicação. Achei Ela perfeito. podia ter falado vento, meu cabelo vai pra trás. aí vai Tipo assim, o vento tá aqui, em vez de seu cabelo fazer assim, ele tá assim, ó. Não, E o vento ela vindo fala daqui da e o cabelo dela. assim, ó. É isso mesmo. Tipo assim, não faz o Não, menor eu gostei do sentido. pum. Vamos falar do Gostou seu do pum. pum. Aham, vamos falar É que o do pum não dá pra ser demonstrado. Então Deixa comigo. Mentira. é mais ou menos. E sabe qual que é um outro problema? O problema não foi só a anticauda. O problema foi que a anticauda, o que que é o periélio? Tá vendo que ele tem uma trajetória ali reta. O periélio é o momento que ele vai passar mais perto possível do Sol. É a hora que ele vai chegar mais pertinho do Sol, que ele chegou. E a hora que ele chegou perto desse periélio, não só essa cauda mudou, como essa cauda aumentou e mudou para o lado errado. Muito esquisito. Várias coisas. Até os materiais, a composição química que está dentro desse cometa não faz muito sentido. Não só o que ele está queimando, porque a gente consegue saber que materiais que ele está queimando pela cor e pela intensidade do brilho. Então, não só o que ele está queimando está esquisito, mas como a proporção também está esquisita. Então, a proporção de metanol, metano, cianeto, tem um monte de coisa que a proporção era para ser diferente. E a proporção está esquisita. São algumas coisas que eles falam. Obviamente que a gente não tem algumas coisas, não tem muita informação. Teve algumas informações que a NASA não mandou pra gente de propósito, que ficaram. Ai, as sondas de Marte. As sondas de Nossa, eu Marte. fiquei revoltada com isso. Passaram um tempão quieto, falaram que era problema de orçamento do governo, e aí não soltava foto, a gente esperando, muito esquisito. Até na coletiva de imprensa que eles vão falar isso, dá pra fazer um jogo de beber shot. Toda vez que eles falam com a palavra cometa, você bebe um shot. Eles falam tantas vezes, parece uma coisa esquizofrênica, parece que eles querem enfiar na sua cabeça que, pelo amor de Deus, é um cometa. Eles falam tantas vezes que dá pra fazer um jogo, um shot. Você ia sair carregado. Legal. Bom, continuando em julho, vamos para as múmias de Nazca. Eu gosto Ó, delas. As múmias de Nazca eu quase não trouxe nada porque ela merece um episódio de update. Porque tem. Jura? Gente, é tanta. Com a Amanda. Com a Amanda. A Amanda tem que vir. Por quê? Porque ela que Amanda veio, participou lembra? do primeiro, eu tava parida. Verdade. Eu não tava nesse episódio. Não, Amanda, você que tá aí ouvindo a gente, Venha. vem, Amanda, tá Esteja convidada. Então tem muita coisa acontecendo com as. estimada. Isso. Não tá convidada. Tem muita coisa acontecendo com as múmias. Muita coisa acontecendo com as múmias. Muita coisa. Temos múmias novas, temos informações novas, temos dados novos de DNA, temos
novas publicações científicas a respeito das múmias de Nazca. Temos algumas pessoas aí tentando fazer é mentira, mas eu vou ser sincera, não me convenceu, ainda não me convenceu. Bom, aí o que são as múmias de Nazca aí? O que aconteceu? Quando foi em julho de 2025, a gente tem um deputado americano chamado Eric Burlison. O Eric Burlison tem sido muito proativo com relação à ufologia, ele tem sido muito em cima, tá super conversando, ele vai em podcast, ele é uma gracinha. E aí chamaram ele, o pessoal do México chamou, falou, você quer vir ver as múmias? Ele falou, eu vou, não tô fazendo nada. Vou. Nossa, Adoro. gente. Então, hein? Ah, tô aqui fazendo nada. muito foi ver legal. as múmias de Nazca. Ali junto com ele tá o Steven Greer, que a gente também já falou um pouquinho dele aqui e ali. Ele é o cara, não sei se vocês vão lembrar, mas ele é o cara que tem uma tecnologia de contato. Ele faz uma meditação no deserto, que você consegue chamar os discos voadores, chama CE5, contato imediato do tipo 5. Então, eles estavam os dois lá. E vocês estão vendo que eles estão pegando ali num pezão? Ah, é um pé? É um pé. Aquele ali é um pé. É um pé de um dos múmias que são os gigantes. Que a gente conversou um pouquinho naquele episódio das múmias de Nazca, mas ainda tem bastante coisa. Eu de propósito não trouxe muita coisa, tá? Que eu não queria muito spoiler. Tem muita coisa legal das múmias de Nazca, mas eu só queria trazer para vocês que elas ainda estão na conversa. Muito legal. Ainda estamos por aí, tá tendo bastante coisa sobre isso, tem bastante gente estudando. Inclusive, eu não sei se vocês viram, não sei se foi ano passado, um ano retrasado, que teve um laboratório que faz essas coisas de DNA antigo, que conseguiu criar um lobo, aquele lobo da Sibéria lá, aquele lobo que já estava extinto. Vocês viram que eles fizeram? Não. Fizeram um clone de um desses tigre, não sei se era tigre dente de sabre, lobo da Sibéria, alguma coisa desse tipo. E essa mesma empresa que tem essa tecnologia de DNA antigo tá tratando com isso aqui também, para ver o que mais eles conseguem de informação. Legal. Então, acho que tem bastante coisa para sair ainda. Então, é um episódio ainda que eu tô de olho, mas ainda não vai vir. Muito bom. Essa diva maravilhosa, A doutora gente gosta. Beatriz Villarroel, ela é norueguesa. E isso saiu em julho de 2025, mas tem bastante coisa acontecendo. O que ela fez? Ela pegou, essa moça, ela pegou antigamente os observatórios que tinham como é que é o nome do céu? Os telescópios. Sim. Eles tiravam chapas das coisas do céu, como se fosse foto, porque não tinha foto na época, então eles tiravam chapa como se fosse raio-x. E tem um monte dessas placas, essas chapas antigas. Ela foi atrás de analisar essas placas antigas e ela começou a reparar que existiam objetos brilhantes que não eram para estar lá, como se fossem satélites no céu, antes da gente inventar o satélite. E ela conseguiu provar cientificamente que existiam esferas, alguma coisa metálica, um circuito de esferas envolvendo a Terra, desde muito antes da gente colocar qualquer satélite no céu. Ela é uma pesquisadora de verdade, ela tem doutorado, ela não é uma pessoa da ufologia, ela não é psicótica, viu, Andressa? Ela não é psiquiátrica. Opa, achamos uma. Não, se você conversar com ela, pode ser que ela seja. Mas Ela só não é um doidinho do centro que começou a falar de ET. não. E aí foram ela e mais 2 pesquisadores, e eles fizeram esse trabalho super legal, onde eles descobriram esse conjunto de esferas, de sondas que estão lá no céu. E aí ela mandou esse trabalho para publicação, e hoje, agora, isso foi em julho de 2025, hoje, agora que a gente já está em 2026, eu posso falar para vocês que já temos mais 2 trabalhos publicados confirmando o que ela achou. Nossa, que maravilha. Tem que fazer, você tem que fazer Tem muitos episódio de episódios que cada eu tô coisa. vendo aí. Tem. Mas a gente tá fazendo Bastante trabalho, hein, 3 mocinha? hiatas, múmias de Nazca 2, Na minha mesa e até o final desse ano, tudo. Diva. Bom, setembro. Chegamos em setembro de 2025, mais uma audiência. Oh. Nossa, agora nunca tinha, agora chove de penca. Virou, mexeu, eles juntam uma turminha para fazer uma audiência, não estão fazendo nada, vamos juntar aqui. Fala pra você, essa foi uma audiência boa. A outra foi uma porcaria. Essa aqui até que foi boa. Aqui a gente tem na ordem, esse primeiro senhor se chama Jeff Nucitelli, aí depois é o Chef Wiggins, aí é o George Knapp, que é aquele jornalista que eu falei pra vocês de Las Vegas, que trouxe o Bob Lazar, então ele é jornalista. E do lado dele tem o... e agora fugiu o nome dele? Mr. Borland. O Borland, Dylan Borland. E o outro, eu não me lembro o nome dele, não faz diferença porque ele não mudou nada. Inclusive, pode ter cortado o nome dele da Não foto. ligou dele. Coitado. Nem deu bola pra O ele. que eles fizeram? Esse especificamente, essa audiência, eles estão falando um pouquinho mais a respeito de segurança, principalmente a segurança das pessoas que são os delatores e também dessa questão dos UFOs aí que estão voando, né?
E uma das coisas que eles falaram bastante nessa audiência é a respeito dessas questões da invasão dos drones. E também eles contaram que, na verdade, essa invasão dos drones não começou lá em 2024 para 2025. Já tinha 2022 para 2023, a gente já tinha alguns casos em algumas bases aéreas, principalmente Kirkland, tinha bastante desses casos. Então, a gente já estava tendo umas incursões de drones há muito antes. Inclusive, teve até um acidente aéreo com um dos drones, com um desses drones aí. Então, era mais a respeito dessa questão de segurança. Mas depois eu acho que, principalmente o Dylan Borland e o Jeff Nuccitelli são duas histórias que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, que são bem legais. Aí um filme, esse aqui vai ficar uma dica de filme, de documentário. Gosto. Bem legal esse documentário. Esse documentário foi lançado em novembro de 2025. Você consegue achar no Amazon Prime por uma bagatela muito... Eu achei muito caro esse vídeo, muito filme. Eu já assisti. Ah, você tem que pagar pra assistir? Tem que pagar. Ué, a Amazon é assim, minha filha? pagar. Você Só assiste assina? que tá de graça lá. Tem Ah, algumas coisas que tem que pagar. Esse daí, milhões. eu acho que é $20. Então dá R$100. Dólares? É, Se bastante. achar aqui, a gente assiste junto. É bem legal, eu não vou mentir. Mas o que é legal? Algumas coisas que é legal desse filme. Primeiro, quem produziu foi esse cara chamado Dan Farah. E o Dan Farah, ele é o produtor do Spielberg. Ah, Spielberg. Steven Spielberg. Steven Spielberg. né? Ah, ele nossa. mesmo, o diretor. O ET, ele Sim, mesmo. sim. Então, ele era o produtor, ele acabou dirigindo esse filme. Esse filme é muito mais um documentário. O que ele faz? Ele traz grandes nomes. Por exemplo, uma das pessoas que está no filme é o secretário do Estado americano, Marco Rubio. É o número 2, praticamente, do governo americano. E ele está no filme, falando sobre os ETs. Então, tem várias pessoas de nome, de gabarito, pessoas assim. É um filme, eu senti que foi um filme que o público-alvo é a pessoa que conhece um pouco mais no sentido de governo. É para explicar para as pessoas, por exemplo, os congressistas, os deputados, para quem gente que, olha, isso aqui é para levar a sério, isso aqui não é brincadeira não. Pode rir o que você quiser, mas isso aqui é coisa séria. Então, e o filme traz muito essa questão toda sobre o governo americano desde os anos 40 aí pegando naves alienígenas e fazendo a tecnologia reversa para conseguir tecnologia, sobre algumas informações que a gente acha aí que tem a ver com essas questões todas de tecnologia reversa. O filme é muito mais sobre isso, sobre essa parte de tecnologia reversa. Mas eu super recomendo. Ele é feito para pessoa que não conhece muito de ufologia, ele não é feito para o cara da ufologia. Ele é feito para pessoa normal. Pra quem chegou por agora, e eu pensei nisso agora, né? Que não sabe, não tem a menor ideia, acabou de cair aqui, ó, de gaiato, nesse episódio. Tecnologia reversa é você pegar uma tecnologia e desconstruir ela de trás pra frente para você poder saber como ela funciona, para você poder recriar. Então, vamos supor, Esse microfone. Pega o microfone, desmonta. Monta ele, vê como é que ele funciona para você tentar criar um microfone do zero. Então, eles pegam alta tecnologia dessas naves espaciais para tentar construir coisas novas. E a gente não tá falando de construir naves espaciais, a gente tá falando de 5G, inteligência artificial, Laser. laser, Tem várias coisas. drone, Drones. Tem várias coisas que a gente não sabe aí de onde que veio, né? velcro. O velcro não. Não sei de onde que eu tirei o velcro, não é? Velcro? Ai, gente, essa foi uma das minhas notícias preferidas. Esse aqui foi agora, janeiro de 2026. James Fox, que é meu parça, meu amigo agora. A gente é brother. Verdade, gente, ele é amigo da Alessandra de verdade. Não é. Você foi jantar com Eu eles. conheci o homem uma vez, não posso falar que ele é meu amigo. Jantar com ele? Foi, com ele, Onde que eu tava? Em janeiro? Eu já tava Não, não normal. foi em janeiro, foi antes. Não, faz Foi- tempo. faz tempo. Ah, Como que é o nome? Como que é o Marco Aurélio Leal. Marco Aurélio Leal. Eu falei do Marco quando a gente trouxe o caso de Varginha. sim. Então, o que o James Fox fez? James é brasileiro? Não, Não, James é James Fox é americano. Ah, americano. você jantou lá fora, cara. Não, tava aqui em São Paulo. Tava aqui no Brasil. Ele veio fazer o documentário do ET Ele de veio fazer o Varginha. documentário, é isso que eu ia falar. Depois eu quero saber dessa tour e desse jantar. Vamos falar da tour do jantar. Ah, O que aconteceu? Ele já tinha feito o filme, O Momento de Contato. Tanto é que o nosso episódio de Varginha é inteiro baseado no filme dele. Eu não trouxe baseado em outras informações de Brasil. Eu trouxe baseado no filme dele. Então, o que ele fez? Ele já tinha o filme, O Momento do Contato, mas aí começaram a surgir, depois que ele fez o filme, começaram a surgir mais informações. Então, ele decidiu fazer uma nova versão. Então, ele fez O Momento do Contato, eu não sei se eu não sei o nome completo, mas assim, tipo, nova versão, a versão do diretor, alguma coisa assim, sabe? Então, o que aconteceu? Ele foi para Varginha, com o trabalho do Marco Aurélio Leal, que o Marco Aurélio fica em cima, ele conhece Deus e todo mundo lá em Varginha. Ele já tinha conversado, esse rapaz que tá aqui, não o que tá chorando, o outro, é um neurocirurgião, o Dr. Ítalo Venturelli. Ítalo Venturelli teve um infarto,
Enquanto ele estava na UTI, ele decidiu que ele não podia levar o segredo dele pro caixão e ele tinha que contar. E aí ele decidiu contar. Só que ele não decidiu, ele não avisou o James Fox que ele ia contar. Eles foram conversando, e aí o Ítalo Venturelli levou ele pro hospital lá em Varginha, entrou com ele dentro da UTI, com a câmera, com a intérprete, o Marco, o Marco Aurélio Leal, 2 cinegrafistas, levou todo mundo dentro da UTI pra mostrar onde que o ET de Varginha ficou. E lá, ele, do nada, ele vira pro James Fox e fala, eu vi o ET de Varginha com os meus olhos. Aí o cara falou, o quê? O James Fox falou, não, peraí. Aí, nisso, eles são expulsos da UTI, porque o hospital fica sabendo que eles estão dentro. E detalhe, não só o Ítalo Venturelli leva ele pra UTI, como leva ele pra dentro do quarto ET. Não, do quarto que a gente faz de isolamento. Colocou todo mundo dentro do quarto de isolamento. Mas não tinha paciente, não tinha nada, mas... Sim. Aí foi maior bafafá, daí eles saíram e foram num restaurantinho, numa lanchonete, e aí tem essas cenas no filme. O filme é muito bom, eu super recomendo, assistam, vale muito a pena. Eu vi umas imagens do neurocirurgião chorando. Ele fica super emocionado, porque ele fala que é uma coisa que ele achou que ele ia levar pro túmulo, e aí ele decidiu falar que isso é uma coisa que ele guardou por muito tempo, que era uma coisa que, né, que era difícil pra ele segurar e tal. Mas assim, ele não é que ele viu, ele ajudou a cuidar Não, do foi bicho. assim, ele conta, foi o seguinte, Mas sabe como que é o nome do filme mesmo? momento do contato. Momento do contato. Momento de contato, eu acho. Tá. E aí, o que aconteceu? É o seguinte, ele era neurocirurgião e ele é neurocirurgião pediátrico também. E ele também é neurologista. Ele tinha um caso dessa de Cruzon. Ele tinha acabado de fazer Cruzon é quando as placas aqui do cérebro não abrem. A criancinha fica com aquela cabeça deformadinha. Então, ele tinha acabado de fazer a cirurgia para abrir. E ele estava preocupado com o paciente dele. Ele decidiu ir à paisana, que ele morava na rua do hospital, para verificar o paciente. Nem era plantão dele. Ele nem tinha que estar trabalhando. A hora que ele entrou, que ele passou no corredor, o colega dele, que era o Marcos Vinícius, que já morreu, falou pra ele, tem uma coisa que eu vou te mostrar. Entra aqui comigo. Ele falou que quando ele chamou ele, ele achou que ele estava pedindo ajuda pra algum caso, sabe assim? Porque o Marcos Vinícius era mais novo, era o mais novo da equipe de neurocirurgia. Então ele achou que ele estava precisando de ajuda. Nossa, eu tô aqui fora do meu plantão, ainda vou ter que trabalhar, clinicar com esse amiguinho. No que ele entrou, o Marcos Vinícius pegou a câmera, porque ele naquela época era 96, eles já tinham câmera de laparoscopia, essas coisas na cirurgia. Ele pegou a câmera cirúrgica e mostrou pra ele, falou, olha isso aqui. Aí na câmera, o doutor Ítalo Venturelli viu um ser, uma coisa esquisita, ele falou, o que é essa criança? Ele tava achando que era outro Cruzon. Ele, não é uma criança, olha aqui. Daí nisso ele empurra um biombo e ele olha e tá um serzinho lá. Aí o que o Ítalo Venturelli fala que ele viu? Ele viu um ser deitado na maca, cobertinho com um campo cirúrgico. Ele estava acordadinho, já tinha sido feito uma sutura. Então parece que o que o Marcos Vinícius fez foi uma sutura, não foi uma cirurgia. Foi só uma sutura. Já tinha sido feita a sutura. E ele falou que ele tinha a pele branca e as meninas de Varginha tinham visto com a pele oleosa marrom. Mas ele viu com a pele meio branca, meio azulada, com os olhos amendoados. As meninas viram os olhos vermelhos, ele viu os olhos lilás. E ele falou que teve um momento, assim, que eles cruzaram o olhar, e que nesse momento de olhar, ele falou, olha, não teve mensagem telepática, nada disso, mas ele sentiu na criatura uma serenidade, uma coisa assim, sabe? Existiu uma certa troca ali no olhar. Tipo assim, olha, eu sei que vocês estão cuidando de mim. Exato. Ele falou exatamente isso, que ele olhou assim um momento para a janela, depois olhou de volta para ele, assim, olhou para fora, porque estava de noite, depois olhou para ele como quem diz, eu quero ir embora. Uhum. Mas muito tranquilo, muito... Com dó. Eu fiquei morrendo de dó. Sozinho. Tadinho, tadinho. E aí, depois disso, ele não viu mais. Ele falou que foi um encontro de poucos minutos, e aí eles já saiu da sala, e foi isso que ele viu. Foi isso que ele ficou sabendo. Mas o doutor Ítalo chorou muito para contar. E além do doutor Ítalo, a gente teve a carta que foi escrita, na verdade, a carta do doutor Armando Fortunato, que é um patologista forense bam lá da Unicamp. E o doutor Jean Janine é um dos maiores nomes da patologia forense do Brasil. Sim. Ele é um cara, assim, top lá de Campinas, da Unicamp. Ele é o chefe do laboratório de patologia forense da Unicamp. E ele mandou uma carta, ele não pôde ir porque ele já tem seus 90 e tantos anos, então ele não foi aos Estados Unidos, mas ele mandou uma carta falando sobre o anátomo patológico daquele rapaz que morreu. Lembra o segurança que agarrou o Marco Elixerese? Falando sobre... Ele explicou que, na verdade, a bactéria que foi encontrada é uma bactéria comum na boca de cães.
Cães não, alguns canídeos, mas é muito incomum a transmissão para o ser humano. Relatos de casos de ser humano são muito raros e são muito bem controlados. E o que ele não entendeu foi a virulência e a patogenicidade daquela bactéria. Que não é que a bactéria era uma bactéria alienígena, não foi isso que ele falou. Era só uma bactéria rara Era uma e que se comportou de uma maneira esquisita. Exato. Que ele falou que jogou até a pia da cozinha na bactéria e nada resolvia. Foi tudo que ele tinha de antibiótico. E você precisa ver o pessoal da UTI falando que mandaram tudo que eles tinham, que eles não tinham de antibiótico pra salvar, tirar ele da No sepsis. CCIH, Imagina. CCIH, que é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar. São os caras mais chatos do hospital, tipo assim, no sentido de tem que fazer as coisas tudo certinho, antibiótico, tudo muito. Você tem que explicar por que você está usando aquele antibiótico de amplo espectro quando você tá prescrevendo um antibiótico, né, assim, mais forte na UTI e tal. Mas imagina eles vendo, tipo assim, pediram isso, pediram aquilo. Mas, meu Deus, gente. Justificativa, contato alienígena. Não, você tá falando aí, eu quero muito ouvir o episódio de novo. Tem alguns detalhes que eu não tô conseguindo lembrar. É bem legal. E eu acho que daí Eu lembro que é muito bom esse a gente vai ver. Agora Esse é o meu episódio Eu preferido. também, eu acho agora eu vou falar aqui no ar. Agora eu vou ter que me virar. Mas um dia a gente vai ter que arrumar o Marco Aurélio para entrar aqui trazer aqui pra te contar as coisas pra mas gente. já é certo isso. Ele não tem essa opção. Marcão, um dia você vem. A gente vai sequestrar ele. Ele não tem opção. Um dia ele vem. Deixa ele fazer por vídeo, mas ele não É o tem cara opção. mais legal da Não, ufologia eu quero ele brasileira. aqui. Eu quero ele aqui. É o cara mais gente fina da ufologia brasileira, muito legal. E ele conhece bastante coisa, então ele vai trazer bastante coisa pra A gente. gente pode fazer um atualizado. Uma atualização do junto caso com de o Varginha. com o documentário, tudo, e aí com a E ele presença de fala, Marco Aurélio. tipo, com leigos? Ou ele tem... Não, o Marco ele é muito ele é legal. Não, pode ficar tranquilo. Não, A gente vai conseguir entender vai ele. conseguir conversar com ele tranquilo. Ah. Mas isso aqui, gente, deixa eu explicar um pouco melhor. O que o James Fox fez, ele foi esse lugar aqui, é o National Press Club. É o clubinho de todos os jornalistas lá de Washington, D.C. E lá eles têm um lugar para fazer cerimônias. Então ele chamou a imprensa toda para que tanto o Ítalo Venturelli quanto o Dr. Armando Fortunato, a carta do Dr. Jean Giannini, o Carlos de Souza estava no jantar comigo lá no dia que eu fui, por sinal, também conheci, esse rapaz tá chorando ali na foto. Eu quero muito saber desse jantar. Eu conheci ele também. O Carlos de Souza era aquele piloto de aeroplano que estava indo viajar e que viu o avião caindo. Ele que foi a testemunha que viu a nave caindo. E esse coronel aqui é um coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, porque o que o James Fox está tentando, de todos os jeitos, é conseguir informações a respeito do tal do avião da Força Aérea Americana que veio para buscar esse... Então, ele está tentando obter informações do lado de lá, para ver se ele consegue comprovar que realmente veio um avião da Força Aérea Americana, que embarcou em Campinas mesmo, que desceu aqui na ESA e que acabou levando os seres para os Estados Unidos. Como refém. Eu amo reféns. esse... Eu Varginha, né? É o meu preferido. O ET de Varginha, pra mim, assim, foi um marco pessoal, porque foi quando literalmente a cética- Alessandra me catou pelo cabelo, assim, ó, de dentro da caixa, e me arrancou de dentro Tirou da a caixa. cética da casinha. Tirou, me caixinha tirou dela. muito. Porque eu lembro que. Você lembra quando a gente foi fazer episódio, que a gente começou a rir, que a gente falou. Que eu até falei, nossa, pra mim era mais um ET Bilu da vida. Eu tinha certeza que era zoeira mas eu e tal. também. E a Bruna também. Foi assim, a gente ficou tipo. Real. É que não tem vídeo, né? A gente só gravava áudio na época. É. Mas eu e a Bruna, a gente ficou tipo. Não, o a episódio cara inteiro de assim, tipo. Bocas tá tipo assim, meu Deus do céu, não tô acreditando. Foi. A hora que você Meu, trouxe Foi aqui, arrebatador pra Nossa, mim. você que não ouviu, volta. Você que já ouviu, volta, escuta de novo. É muito bom, eu vou ouvir. É Mas eu arrebatador. sou suspeita que eu gosto daquele episódio. Nossa, arrebentou. Mas eu ainda quero morrer com farofa, porque eu falei o nome do Marco Aurélio Leal errado no episódio. Se você escutar lá, você vai ver eu falando, sei lá, Marco Leal Aurélio. Sei lá, eu fiz um TDAH muito louco no nome dele, fiz uma farofa, eu chamei ele de outra É coisa. você, né, Lê? A gente... Ele já me perdoou, eu já pedi perdão pra ele. É, você chamou o Trump agora há pouco de Trump. Sim. Cara, ela falou várias coisas, já que eu tô segurando pra não. Vocês não estão Trump, eu falei só assim. Não, o cometa, ela falou 40 vezes meteoro. Teve uma hora que eu cansei de corrigir. Deixa. Fala meteoro. As pessoas tudo já bem. conhecem, Já tô entendeu? acostumada. Já. Eu só não corrigi o Trump, porque em seguida ele soltou um Trump de novo. Eu falei, a galera vai entender que elas sabem falar. Estou acostumada. Gente, vou continuar, estamos acabando. Ó, mais uma dica de filme, esse vai sair agora, dia 12 de junho de 2026. Não, não é a Jade Picon. Não é. Sabe quem é? É Emily Blunt, sabe? Sei. A do menino do filme do silêncio. Ah, tá. É Emily É Blunt. verdade, ela mesmo.
Esse é um filme novo que vai sair, é feito pelo Steven Spielberg. Ele falou que levou muitos anos, quase 40 anos aí desde o ET, para ele produzir um outro filme agora a respeito de Disclosure. Para quem é do mundo da ufologia e já assistiu ET, sabe que tem muita coisa importante ali no filme ET que não é só cinema, né? Uma das pessoas que estavam no time do Spielberg quando ele fez do Spielberg, vou falar direito agora. Quando ele fez o ET, era um dos maiores nomes aí na ufologia, que é um cara chamado Jacques Vallée, é um francês. E tanto é que, se você olha o filme do ET, tem um personagem francês, um cientista francês, que é baseado no Jacques Vallée mesmo. Então, o Spielberg não é um cara que não sabe, é um cara que sabe. É um cara que sabe mais do que nós. É um cara que tá por dentro das conversinhas que a gente não tá. Mas se você tivesse um nível de financeiro e poder e conhecimento e tipo, social o suficiente pra conseguir certas informações, você não iria? Eu super iria, porque eu sou super Claro, curiosa. imagina. Então, tipo assim, eu super entendo ele. Ele tem dinheiro, poder, conhece gente o suficiente pra isso? Vai que é sua, Steven. Eu acho Spielberg. Eu acho que esse filme vai ser bom. Eu vou ser bem sincera. Eu acho que esse filme vai ser. Vamos assistir juntos? Vamos. E aí a gente traz um episódio sobre ele. Vamos! A gente assiste Nosso e depois a gente react. Que o Teco. Como todo bom brasileiro falando palavras em inglês. Com ti no final. Mas vamos falar do filme. Isso, Ó. por favor. Disclosure Day. O que que vai ser a respeito desse filme? Eu acho. A gente só tem trailers até agora. Eu acho que vai ser a respeito de. Acho não, né? Parece pelo trailer que vai ser mais a respeito da questão dos contatados, dos abduzidos. Eu acho que ele vai trazer um pouco mais esse lado da narrativa. Porque um dos momentos do filme, você vê a personagem que é a da Emily Blunt falando uma linguagem esquisita, que você já ouviu, eu já ouvi em algumas coisas na ufologia, eles falam que é a linguagem de luz, ou a linguagem deles, que é uma linguagem esquisita, que tem bastante estalida, ela começa a bater o queixo, é bem esquisito. E aí, eu acho que durante o filme eles vão conversar um pouquinho sobre a respeito dos contatados, e eu acho que vai vir uma conversa, que é um outro episódio que a gente vai ter que fazer sobre os híbridos. Vocês já ouviram falar de híbridos? Você já falou? Já falou. Você já ensinou pra Ah, eu não gente. sabia, esqueci. Eu estudei, eu tava nessa aula. Nessa aula. Tava. Eu acho que eles vão falar um pouquinho dos híbridos. Eu acho que vai ser um pouquinho dessa parte aí. Até se você olhar no pôster, você tá vendo que tem um pássaro na frente dela? Uhum. Então, dentro da ufologia, a gente teve um grupo, numa época, que era o grupo dos pássaros, que eram codinomes que eles davam para algumas pessoas que eram informantes dos ufólogos. Então, tinha a andorinha, a coruja. Então, eu acho que também vai vir um pouquinho sobre esse lado aí. Isso aí é o que eu tô falando da minha cabeça, voz da minha cabeça, porque tem esse pássaro, não entendi por quê, mas eu acho que tem a ver com isso Uma aí. vibe meio Mockingbird. Mockingbird, é isso mesmo. Uma vibe dessas, assim. Então, eu acho que esse filme vai ser bem legal. E eu acho que vai trazer essa parte dos contatados, dos abduzidos, porque é uma coisa que Tô não se tá ansiosa. falando muito aí na parte da Data de ufologia. lançamento? 12 de junho. 12 de junho. Já chega. Dia dos namorados? Já temos um date. Não vou. Vai sim, Tem senhora. que ser cedo. Chris Bledsoe. Pra encerrar. Esse é o último. Chris Eu Bledsoe. Vocês lembram quando a gente fez o episódio do Chris Bledsoe que o mundo ia acabar na Páscoa? Passou a Páscoa e não acabou, vocês viram? Pô, Chris. Você falhou aí, meu amigo. A gente gosta de Você você. queria que tivesse Você queria que tivesse acabado? Não, eu só tô dizendo que ele falhou. Não, que bom. Não tô falando que eu tô triste sobre isso. Eu tô falando que ele falhou. É só uma constatação de um fato. A gente Estranha. gosta do Ela é Chris. estranha. A gente gosta do Chris. Eu vou falar uma coisa, eu O gosto do Chris. É Presta atenção em mim. legal. Não, calma. Não, a gente gosta do Chris. Calma. A coisa tá esquisita. Ou todo mundo odeia o Chris aqui? Ninguém odeia o Chris ainda. Mas a coisa tá esquisita. De lá pra cá, o nosso último episódio do Chris pra cá, algumas coisas esquisitas estão ao redor da família Bledsoe. Uma das coisas que tá acontecendo, tá existindo, parece que tá vendo meio que um culto. Tem algumas pessoas que andam meio que seguindo ele como se ele fosse meio que um profeta. Chris. Eu não acho que tá vindo dele, eu vou ser bem sincera. Mas tá existindo meio que uma Porque a galera que é envolvida na questão da ufologia é tudo Tudo, meio sim. psique, entendeu? Inclusive nós. E não ajuda que o filho dele tem um podcast, Ryan. E o filho dele tá me irritando num nível bem irritado. Porque anda falando cada abobrinha meio que subiu pra cabeça, sabe? Eu já tinha falado aqui no episódio que eles tinham sido falado pra eles aí que talvez o Chris Bledsoe seria a encarnação do Merlin
e que o filho dele seria a encarnação do Rei Arthur. Não falei isso no episódio. Eu achei que eu tinha falado. É que é muito louco, eu acho que eu deixei. Talvez eu tenho deixado pra trás. Nossa. Entendeu? E aí o filho dele entra nessa brisa, que ele é o Rei Arthur. Sabe assim? O filho dele Entendi. subiu pra cabeça de um jeito. E aí ele começa a brigar no Twitter. Olha, o Twitter é a maior quinta série do planeta Terra. Não dá pra falar nada, não dá pra conversar com ninguém. O Twitter não Povo dá. insuportável Nossa. do inferno. Então, aí eles ficam brigando de picuinha lá. Mas o que eu queria trazer do Chris? Por mais que não tenha acontecido na Páscoa, na verdade vai ser em outubro. A gente errou a data. O que aconteceu? O Chris Bledsoe, quando ele recebeu a mensagem da senhora lá... Quem errou foi você, não ele. Não. Quem errou foi um astrólogo. Porque quando ele recebeu a mensagem, a mulher não falou pra ele data. A mulher falou pra ele, quando a estrela de Régulos estiver vermelha no olhar da esfinge, vai ter um novo conhecimento na Terra. Ela não falou data. O Chris Bledsoe não é astrólogo. Ele virou para um astrólogo e falou, quando que isso vai acontecer? Quando que é esse E o alinhamento? cara falou que era na Páscoa. Falou que era na Páscoa. E aí ele ficou com a cabeça que era na Páscoa. Pra ele fez sentido, porque todas as histórias dele eram na Páscoa. Ele falou, faz todo sentido, vai ser na Páscoa. E ele começou, é Páscoa, é Páscoa, é Páscoa, é Páscoa. Recentemente foram rever esse cálculo e viram que essa pessoa original tinha errado a data. E que a data certa mesmo, que a estrela de Régulos vai estar no olhar da O mundo vai esfinge. acabar, gente. Aqui vai acontecer alguma coisa muito grande no sentido do conhecimento. Conhecimento. Eu vou falar pra vocês o que eu acho. O que você acha? Eu quero saber. Não vou falar. Ah, não, mas você não vai. Não, não. A Nossa. gente vai bater na Alessandra. Nossa, mas assim, na Eu hora. vou dar uma palhinha, então, porque vai vir um episódio disso. Ah, não, mas alguma coisa você vai ter que não, mas falar. joga aí a sua Farinha. palpite. Eu acho que tem a ver com o Egito. Tá, as múmias. Com a a ver com o treta lá Egito. do Com a treta do Egito, Egito. da esfinge, porque tem negócio da esfinge. Sim. E se esse alinhamento desse Régulos vermelho não for com a esfinge que a gente conhece? Por algum motivo, eu escutei você falando. Olha lá, quinta série. Quinta série! Quinta série! Não, Fala e dos se o alinhamento da Régulos vermelha na esfinge não for a esfinge que a gente conhece, sim a esfinge que tá debaixo da terra? Eu vou falar uma coisa pra você. O olhar da esfinge, se eu tirar tudo, se tiver um globo, assim, só o globo, e eu continuar o olhar da esfinge no globo, continuar. Onde que esse olhar da esfinge vai acabar, você sabe? Na bunda dela. A esfinge tá olhando. A próxima coisa que ela enxerga, tá no olhar da esfinge, Ah, reto, porque a terra não é Reto, plana, não, né? reto. Aqui não acreditamos em terra Não, plana, pelo amor gente. de Deus. ela olhando reto, o próximo país é a Arábia Saudita. Pega um pedacinho da Jordânia, um pedacinho do Iraque, bem no meio do Irã. Não é esquisito? Quando a senhora falou pra ele que ia acontecer isso, ela falou pra ele, falou assim, fica de olho, quando o Irã começar a bombardear, quando Israel começar uma guerra com o Irã, é que você sabe que as coisas vão começar. Já estamos aqui. Chegamos. Tá. Chegamos. E aí ela falou que a próxima coisa que ia acontecer é que um novo conhecimento ia começar na Terra quando o olhar da esfinge estiver na Régulos. E só que... Finalmente vão divulgar os ET? Calma, peraí, deixa eu continuar. Porque a estrela de Régulos não é vermelha, ela é azul. É uma estrela azul. Para uma estrela azul ficar vermelha, e eu já fui fazer a física disso, a onda azul é mais aberta. A onda vermelha, ela é mais linear. Então, certas coisas filtram a luz azul, mas a luz vermelha consegue passar. E uma das coisas que filtram a luz azul e a luz vermelha consegue passar é detrito no ar, poeira, fumaça. Olha a minha mente. E se explode uma bomba atômica no Irã, levanta um monte de fumaça, deixa o céu todo vermelho, e aí o olhar da esfinge vai vir a estrela e a estrela vai estar vermelha e não azul. Isso foi você sozinha. Sozinha que eu pensei isso. Nossa, parabéns. Muito obrigada. Parabéns, gente. Tô orgulhosa Que de você. orgulhinho. E assim que a gente termina o episódio de hoje. Esse era o último slide. Eu adorei. Eu achei que em vez de você fazer uma clareamento mental, você fez um escurecimento mental. A gente ficou mais no escuro ainda, com mais informações que a gente precisa. Oh my God. Eu sinto que todo episódio seu eu fico com um pouco de medo. Eu fico bugada. Ah, eu não sei. Com medo do mundo acabar? Não, é medo, porque tem muito desconhecido ainda, e eu tenho um pouco de medo do desconhecido, né? Então, querendo ou não, é uma coisa que, não sei, eu fico com medinho dos seus episódios. Eu também fico. Do que vai vir, o que vai acontecer. Mas eu prefiro Eu saber acho do que não super. saber. Não, eu também prefiro saber, por isso que eu fico com medo, porque você não traz completo, porque eu não Vamos tenho trazer. completo. É, o que tem completo eu vou trazer. Então, eu... Tem coisa que você tem que trazer que não tem completo.
E aí eu fico com medo. Eu acho super legal, eu acho que a gente fica bugada, mas assim, passa 2 dias eu esqueço, e aí eu volto pra minha vida como se nada tivesse acontecido. Até porque gente, se eu ficar encerramos pirada nisso também, se eu ficar pirada nisso, eu vou ficar pirada, né? Aí eu vou ficar igual essa galera aí, eu não... Daqui a pouco você tá vendo, Vai ficar? tá vendo os ETzinhos também. Ela vai ficar. Ela vai ficar. Ela vai ficar pirada. Uhum, tá. E esses ursinhos? Gente, gostei também. Eu É isso. amei o Adorei, episódio. achei muito bom. Eu achei também. Que você arrasou. Achei que você arrasou muito. Eu gostei muito Do PowerPoint. Vamos ter mais. Eu Todos acho, vai ser com eu PowerPoint. acho. Sempre. Achei bonitinha ela colocando a fonte ali embaixo que eu vi. viu Bem todos mocinha os da links. ciência. Porque eu mostro Menina da ciência. cobra e mato o pau. Não. Ai, eu Ai, ô, amo Brino. esse vídeo. Eu mordo a cobra e chupo o pau. Não. Deixa eu ver esse vídeo. Maravilhoso. Eu mato a cobra e mostro o pau. É isso. E no final tá só o mioto vira. Eu mato a cobra e mostro o pau. Gente, Eu- ele não ri. Eu ia fazer xixi na calça de rir. Pelo amor de Deus, quem não viu tem que ver. Esse vídeo é muito bom. gente. Gente, é isso. Então, que vem, Semana que vem. então, próximo. maravilhoso. Espero que tenham gostado. Acho que eles vão gostar, sim. Eu acho que gostaram também. Se vocês não gostaram, agora vocês vão gostar, porque a gente tá E falando a pra Lê vocês gostarem. foi o seu primeiro, né, Foi. Lê? Voltou. Primeiro do retorno. Voltou voltando. The Return. Foi voltada. Voltou voltada. É isso. E agora vai desligar as câmeras. Eu quero saber de vocês jantar aí. Você vai me contar. Já deu um tchau? Não, vamos dar tchau. Tchau, Tchau, galera, gente. vontade de Fica jantar. assim, então. Tchau, gente.